Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom estarmos aqui, como cantamos, né? Louvando a Deus. Vamos abrir a escritura nesta manhã, no livro do Gênesis, capítulo 25. Leremos do versículo 22 ao versículo 26. Diz a palavra de Deus. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre. Dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca nos deu à luz. Amém. Vamos orar? Senhor bendito, esta é a tua palavra lida. Depois de a termos cantado, orado, lido, agora nós iremos, Senhor, ao momento do sermão que será entregue à tua igreja, à tua noiva. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor edifique o seu povo, console corações, esclareça, Senhor, o ensino do Evangelho revelado nesta passagem. Que os nossos corações se animem com isso, vibrem com isso, adorem com isso, com que a tua palavra nos ensina. Sejamos alimentados, Senhor, neste breve tempo em que ouviremos a pregação. É o que nós te oramos, no teu santo nome, Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, chegamos em um ponto central na narrativa dos patriarcas. Nós estamos exatamente no meio do livro do Gênesis. Já estamos há praticamente 2 anos estudando o livro do Gênesis. E ainda faltam muitas coisas para aprendermos nesse texto. Mas temos aqui, mais uma vez, Moisés retornando a um assunto que permeia todo o livro do Gênesis. É um assunto que rega todo o livro do Gênesis. E Moisés volta a este assunto em vários momentos, através de várias narrativas diferentes. Eu me refiro à doutrina da eleição, que está contida no livro de Gênesis. A doutrina da eleição, ao contrário do que muitos pensam, não foi criada por João Calvino no século XVI, na França ou em Genebra, na Suíça. Muito menos foi criada anteriormente por Agostinho de Hipona, teólogo africano. Na verdade, a doutrina da eleição também não foi estabelecida ou criada pelo apóstolo Paulo. A Escritura começa falando sobre a doutrina da eleição. Essa doutrina permeia todo o livro do Gênesis, todo o Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento finaliza-se com Malaquias, capítulo 1, nos falando também sobre a doutrina da eleição. Então isso quer dizer que o Antigo Pacto começa com essa doutrina, termina com essa doutrina. Algo curioso para nós entendermos também como o Espírito Santo tem guiado esta santa doutrina nas Escrituras, é que no Novo Testamento a coisa acontece da mesma forma. O Novo Testamento, na organização que temos hoje, começa falando da doutrina da eleição e termina falando sobre a doutrina da eleição.
Veja a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Veja o que diz. O texto nos diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O que é que diz agora? Porque o seu povo, os pecados deles. O Novo Testamento começa falando sobre a eleição e também termina falando sobre aquele povo escolhido de Deus que agora estará para sempre na eternidade. Então, esta não é uma doutrina obscura que está apenas em Efésios 1 ou Romanos 9. Essa é uma leitura muito diminuída da grandiosidade da santa doutrina da predestinação. Essa também não é uma doutrina que deve ser relegada ao fato de ser secundária para nós que professamos a fé bíblica e professamos a tradição reformada, afirmamos a doutrina da eleição, porque ela está nas Escrituras. Não porque confissões antigas nos deram a doutrina, não porque a reforma enfatizou a doutrina, mas porque ela é bíblica. Quando olhamos para o livro do Gênesis, por exemplo, vamos nos lembrar de algumas passagens que já passamos por elas. Lembremos, por exemplo, de Noé. Deus escolhe Noé. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Então, este é um exemplo primário de Deus escolhendo um homem não só para uma missão, mas um homem para a salvação. O fato de Deus achar graça em Noé é um símbolo da graça dispensada sobre Noé para salvá-lo. Nós aprendemos também em Gênesis 12 que Deus escolhe Abraão, tira Abraão da terra de Ur dos caldeus, região babilônica, e manda sair dali e ir para a terra que Deus havia designado. Deus escolhe Abraão. Mais uma vez, a evidência da eleição está posta no livro do Gênesis. Então temos a narrativa ou as narrativas sobre Isaac. Deus promete dar um filho a Abraão. Este filho seria usado para que o Messias viesse de sua linhagem. Deus então também escolhe Isaac, conforme vemos nas Sagradas Escrituras. Depois, nós temos agora aqui Jacó. Deus escolhendo Jacó. Veja o que o texto vai nos dizer aqui claramente, nesta passagem, no versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O povo forte é o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido, o povo que veio de Jacó. Antes de prosseguirmos aqui, precisamos fazer algumas distinções de termos importantes, certo? Hebreu, israelita, judeu, certo? Nós estamos falando de um povo, mas estamos falando de fases diferentes deste povo. Abraão era um hebreu, certo? Abraão não era judeu, nem era israelita, porque israelita é todo aquele que veio de Israel. Israel é Jacó, certo? Então o povo israelita se origina com Jacó. O termo judeu é atribuído ao povo a partir do cativeiro babilônico, quando os da tribo de Judá são levados para o cativeiro. Então, a partir dali, o povo de Israel começou a ser chamado de povo judeu. Então, essas designações estão em lugares diferentes do Antigo Testamento. Mas aqui, olhando para o texto, nós precisamos afirmar uma verdade insofismável. Não há como crer no pacto de Deus com seu povo sem crer na eleição divina. Não há. E aí você pode me perguntar: pastor, alguém pode ser salvo sem crer na doutrina da eleição? A minha resposta é: pode. Mas ele foi eleito. Ele foi salvo, ele foi eleito. Sabendo ele disso ou não. Certo? Alguém é salvo quando crê em Jesus como seu Salvador. É convencido pelo Espírito Santo, quando crê nas Escrituras. A doutrina da predestinação é algo que está na caminhada do discipulado cristão. Então, alguém que não entende a doutrina da predestinação, mas é salvo por Cristo, é um irmão nosso,
Infelizmente, ele ainda não entendeu. Mas nós podemos explicar. Este assunto não deve ser motivo de briga. Amém, irmãos? De distrato. Não deve. Não deve ser motivo de humilhação. Deve ser motivo de diálogo, de ensino. É assim que a Escritura nos ensina. Deus vai nos ensinando. Deus não diz assim na Escritura: se não crer na predestinação, eu vou matar todo mundo. Ele não diz isso. Mas a gente faz isso, né? Creu ou não, herege, sai de perto de mim. Sai daqui, nojento. É assim que a gente faz. E não pode ser assim. Quem salva é Cristo. Não é, irmãos? Quem salva é Cristo. E mesmo aquele que não crê é eleito. Né? E não crê na predestinação, mas é salvo por Jesus, é eleito. Então vamos observar aqui os versos 22 e 20. De 22 até o 24. Vejam. Os filhos lutavam no ventre dela. Dela quem? Rebeca? Sara? Quem era a esposa de Isaac? Rebeca. Quem era a esposa de Jacó? Sara? Vamos lá. Ela estava grávida. A Bíblia diz no versículo 21 que ela vivia uma angústia porque não podia engravidar. E Isaac orou e ela engravidou. Agora ela embuchou, né? E o texto diz que os meninos brigavam na barriga. Bonzinho, né? Se já na barriga tá assim. Aí a irmã se aperreou e disse assim: é melhor morrer do que ter esse negócio na minha barriga, esses dois meninos brigando aqui dentro. Foi isso que ela disse. Veja o verso 22. Se é assim, por que vivo eu? E aí ela foi consultar o Senhor e Deus disse: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos se dividirão. Há uma peleja entre os dois. Moisés está falando mais uma vez da semente da mulher e da semente da serpente. Moisés está falando mais uma vez a doutrina da eleição. Depois da angústia que ela carregou por muitos anos, ela concebe. Mas quando ela concebe, ela se angustia também. Se angustiou porque não tinha filhos e agora se angustiou porque Deus deu dois que lutavam no ventre. Depois daquela angústia da esterilidade ser passada, agora veio outra angústia. Depois da queda do coice, né, irmãos? Depois da queda do coice. Já dizia o sábio que o mundo não dá volta, ele capota. Então, coitado dessa irmã, estava sofrendo com dúvidas, com medo, com dificuldade de entender o que era aquilo. Não tinha ultrassom naquela época, irmãos. O que é isso na minha barriga? Imagine só, não é não? O que é isso aqui no meu bucho? Meu Deus! Aí o ultrassom dela foi Jeová, irmãos. Senhor, me diga o que é isso aqui. E Deus respondeu, o Senhor trouxe consolação àquela mulher. Trouxe consolação naquela dor. Trouxe consolação naquela dificuldade. O que podemos aprender aqui nesses primeiros versículos? Irmãos, primeiro que o texto nos mostra claramente que os filhos da aliança, o povo de Deus, a igreja de Deus, sempre enfrentou grandes lutas e dificuldades. As narrativas dos patriarcas mostram que eles sofreram as mais diversas lutas e foram açoitados pelos mais diversos motivos. Os seus sentimentos, as suas convicções foram esmagadas em vários momentos. Abraão sofreu quando viu a fome de Canaã. Sua mulher estava com ele, os seus estavam com ele. Então ele vai para o Egito. Jacó, mais à frente, vai para o Egito, ou volta, para o Egito também, porque a fome assolou a terra de Canaã. Abraão sofre com a esterilidade de Sara. Sofre quando seu filho Ismael vai embora com Agar, a pedido de sua esposa. Foi um pedido ordem, de Sara. Ele sofre quando Deus pede Isaac em sacrifício. Sofre com a morte da esposa novamente. Assim como seu pai, Abraão, Isaac também sofre com a esterilidade de sua esposa.
Ele também sofre com ela por causa dos ventres, os meninos no ventre lutando um com o outro. Estamos diante de um quadro, irmãos, que nos ensina muitas coisas. Nós estamos em aliança com Deus, mas isso não nos isenta de sofrimentos. Não nos isenta de sofrimentos. Até quando as bênçãos de Deus nos alcançam, elas muitas vezes vêm num pacote de sofrimento. Amém, irmãos? Vem num pacote de sofrimento. Nós oramos pedindo determinadas bênçãos, oramos pedindo saúde, oramos pedindo filhos, mas muitas vezes isso vem num pacote de sofrimento. Deus conduz a nossa vida assim também. É ali que está o triunfo de Deus, não o triunfo da nossa fé. O triunfo de Deus. Deus não diz a ela, a mãe, vou cessar agora a briga desses moleques aí no teu bucho, serva. Deus não diz isso. Deus diz, são duas nações. Um vai servir o outro. Um terá mais força do que o outro. Mas Deus não diz, vou resolver agora. Tu orou, me compadeci, vou resolver agora. Deus não faz isso. Ela, desejando a morte, né, ouve a voz do Senhor. Isso também nos ensina alguma coisa aqui, irmãos. Muitas pessoas aqui nesta manhã podem estar assim, como esta serva de Deus. Já oraram, mas não aguentam mais. Não é? Seu interior grita, pede socorro. Seu coração grita silenciosamente, pedindo o livramento de Deus, porque você está sofrendo e não entende o que está acontecendo. O texto nos ensina que temos consolação certa no Deus que nos ama, mesmo que ele não faça cessar a guerra. Nele temos a consolação perfeita. Mesmo que ele não diga-nos, vou fazer você ficar em paz agora. Vou fazer você ficar tranquilo, tranquila agora. Em muitos momentos, na maioria deles, Deus não vai dizer. Deus não vai dizer, vou resolver agora, porque eu não quero que você fique aflito. Eu vou resolver agora. Deus não vai dizer isso. Mas ele nos dará direcionamento. Percebe que a fala de Deus para essa mulher não é bem o que ela queria ouvir. Ela queria saber o que era aquilo. Deus responde o que era aquilo. Mas Deus não cessa a angústia do que estava acontecendo. A consolação aqui no texto não está em Deus fazer os meninos pararem. A consolação no texto está em Deus falar com ela. Ali está a consolação. A consolação de Deus para você não é Deus fazer cessar as dificuldades. A consolação de Deus para você é Ele falar com você. Seja o que for. É Ele dar a direção. No verso 22 a 24 ainda, aprendemos, como disse no início, muito sobre a doutrina da eleição. Veja aqui, Moisés está apresentando aqui a doutrina da eleição num contexto existencial, de angústia, de luta, de dor daquela mulher, da arenga daqueles meninos na barriga dela. É nesse contexto que a predestinação aparece aqui, que a eleição aparece. Agora devemos olhar para a doutrina propriamente nesse texto. Deus responde dizendo que Jacó será mais importante do que Esaú, porque Deus escolheu Jacó. E o que foi que Deus viu em Jacó, segundo Paulo? O que é que Jacó tinha de especial? Nada, Deus escolheu. Parênteses, o significado do nome de Jacó não é enganador, certo? Não é enganador. Está no texto aqui, é aquele que segura no calcanhar. Ok? Ele foi um enganador, mas não é o significado do nome dele. Esaú é um peludo. Jacó, aquele que segurou no calcanhar. Então, nos diz o texto que Deus ama Jacó, em Malaquias. Deus ama Jacó e Deus aborrece ou odeia Esaú. Ali nós temos uma expressão pesada em Malaquias que nos fala sobre o aborrecimento ou o ódio de Deus contra um povo, né? O povo de Esaú. Ali está relacionada a doutrina da eleição e a doutrina da reprovação.
É nesse sentido que o ódio ou o aborrecimento aparece. Deus ama aqueles que escolhe e aborrece aqueles que não escolhe. Então, o aborrecimento de Deus não tem nada a ver com o ódio pecaminoso que nós temos. Não tem nada a ver. O aborrecimento ou o ódio de Deus é santo, a ira de Deus é santa. E ele existe por causa do pecado. E isso está também registrado em João 3,36. Veja o que nos diz o texto. Abra sua Bíblia lá comigo, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. E Deus pode odiar, pode. Está aqui. Está em Malaquias 1. Pode. Mas essa ira de Deus é santa por causa da destruição que o pecado causa no homem. E o homem é portador do pecado. Então a eleição de Jacó não se dá por mérito do patriarca, não se dá por mérito da família, não se dá por nenhuma questão humana. É uma questão soberana. Vá comigo para Romanos capítulo 9. O texto nos fala sobre isso. A partir do versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca. Ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado, o quê, irmãos? Bem ou mal. Para quê? Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: mais velho será servo do mais moço. Como está escrito. O que é que está escrito? 1 Jacó. Paulo está trabalhando aqui com Gênesis e com Malaquias. Está pensando nas histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó. Está pensando no que o profeta Malaquias disse. Então, no verso 9 até o verso 11, o texto nos lembra que a eleição é baseada no pacto. Porque Deus tem um pacto com um povo que ele escolheu, é que a eleição existe. Deus escolhe a sua família. A família dele, por meio da eleição. Por isso que a igreja é chamada de família de Deus. No versículo 11, Paulo nos diz que não há mérito nenhum no ser humano. Veja só, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito da eleição, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não por causa dos homens, mas por causa da vontade do próprio Deus. A eleição é fruto do decreto eterno de Deus. Se não for assim, ninguém pode ser salvo. Se Deus não resolver salvar, ninguém pode ser salvo. Jesus não morreu para possibilitar a salvação, ele morreu para salvar eficazmente aqueles por quem morreu, certo? Essa doutrina está em todas as escrituras, então devemos aprender algumas coisas aqui, em termos doutrinários. Devemos notar que a doutrina da eleição é manifestação do amor de Deus para o seu povo. Porque alguém pode pensar, mas essa doutrina soa tão dura e tão sem amor. Vamos corrigir esse pensamento. Se você pensa assim, vamos corrigir isso. Vá comigo para Efésios, capítulo 1, versículo de número 4 e 5. O texto diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Pausa. Começamos aqui agora. E em amor, o que foi que aconteceu? Nos predestinou, certo? A leitura é essa do texto. E em amor nos predestinou. A predestinação é a manifestação do amor eletivo de Deus.
pelos que ele escolheu. A predestinação não é um movimento calculista de um decreto frio, insensível. A manifestação da salvação se dá pela predestinação, porque Deus amou. E aí alguns podem perguntar, mas isso não seria injusto? Esta pergunta foi feita há muitos anos, há muitos séculos, e Paulo respondeu em Romanos 9,14. Não, não é injusto. De modo nenhum. É o que Paulo diz em Romanos. De modo nenhum a predestinação é injusta. A humanidade é caída no seu pecado. Haveria injustiça se todos fossem inocentes e Deus resolvesse salvar apenas alguns. Aí haveria injustiça. Mas todos são culpados, todos são pecadores, não há inocente. O único que existiu foi Cristo. E ele foi para a cruz. Muitos resistem à doutrina da eleição por não se curvarem ao texto sagrado. Isso é o que acontece. A resistência à doutrina da eleição, na maioria das vezes, é a manifestação do orgulho humano numa cultura humanista iluminista, que quer racionalizar o ensino sagrado das Escrituras e não dobra a fronte diante do que Deus diz. Mas Paulo tem uma palavra para isso. Paulo diz em Romanos 9, 20 e 21, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem é você para questionar se Deus escolheu ou não alguém? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É o que Paulo está falando sobre a predestinação. Paulo está dizendo, você não é nada para questionar essa doutrina. O fato é que Deus escolheu. Paulo, ao terminar seu longo discurso em Romanos 9, sobre o estado de pecado do homem, sobre a obra de Deus para a salvação, sobre a morte de Cristo para justificar o pecador, em Romanos 5. Então, ao final de tudo isso, Paulo irrompe em louvor a Deus, porque todo esse ensino para Paulo era algo majestoso, grandioso, e que deveria ser alvo de adoração. Então ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo está falando da obra de salvação e nisso, sobre a eleição. Ó profundidade da riqueza. Então, no verso 25 e 26, irmãos, de Gênesis, nós lemos o seguinte: saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque, de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Estes versículos nos mostram como a escolha de Deus não é apenas soberana, ela é misericordiosa. Notemos, irmãos, que, por obra da providência, Jacó sairia depois de Esaú, do ventre da mãe. Eram gêmeos. Esaú sai primeiro. E pelo fato de Esaú sair primeiro, ele era o primogênito. Então Jacó, esse detalhe é importante, porque mostra que Jacó não tinha nenhum mérito da primogenitura. Nenhum mérito. Eu já disse aqui a vocês, eu costumo recordar isso, que se Deus amou Jacó, então dá certo ele amar a gente também. Porque o camarada, o irmão era troncho. Esconcho. Vou usar uma palavra bonita, né? Esconcho. Esconcho. Sabemos que ele foi trapaceiro. No mesmo texto aqui, ele enganou o irmão à frente. Enganou o irmão. Enganou o pai. Né? Todo mundo estava perto daquele homem, ele dava uma enganadinha. Né? O engano nosso de cada dia estava na vida de Jacó. Minha irmã, você queria um rapaz assim para sua filha? Misericórdia.
A misericórdia divina é depositada em quem Deus quer. Deus escolheu o pior. O pior. Eu quero você. Não fico com pena de Esaú não, mas dá pena. O camarada ajeitava o pai, trabalhador. Se arriscava, saía para caçar. Jacó era um homem fino. Senão eu fico aqui tomando conta do rebanho. Vai lá atrás dos bichos. O negócio ficar suado, não dá. E ele cabeludo desse jeito, não, aí que não vai dar certo mesmo. Eu fico aqui, vai lá. Jacó era fino, um grão fino. Menininho de mamãe. Né? Bebezão de mamãe, que a mãe ajeitava e dava até uns toques para ele enganar também, né? Faça assim, pega uma roupa para enganar seu pai tá cego mesmo, né? Senão vai ser ruim para você no seu primogênito, né? Nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre essa preferência dos pais por alguns filhos. A Bíblia fala sobre isso como um ato pecaminoso e destrutivo para a vida dos filhos. Destrutivo. Isso é péssimo para os filhos. Embora o coração tenha certas afinidades maiores, talvez, com algum filho, o coração ama os filhos, né? Mas pode ter determinadas afinidades maiores pela correspondência que o filho dá. Esaú estava muito preocupado com o pai. Fazia um cozido para o pai. Quem é que não gosta, irmão? Quem é que não gosta? Não é? Eu digo a minha esposa, cara, será que não vai vir uma menininha não para me ajeitar não? Quando eu tiver mais velho. Não tem ninguém para me bajular nessa casa não. Ele gostava, Isaac gostava. Isso causava uma preferência. Da mesma forma, a mãe preferia o filho. Jacó. A eleição está baseada apenas na vontade de Deus, somente nela. Nem a vontade da mãe de Jacó podia fazer com que ele fosse salvo. Nem a vontade do pai de Esaú podia fazer com que ele fosse salvo. Somente a vontade de Deus. Então, a doutrina da eleição é bíblica. Negar a doutrina da eleição divina é negar a soberania de Deus e a sua misericórdia para salvar o homem. Essa negação pode acontecer por ignorância, mas hoje não é mais ignorância. Porque se você não sabia, hoje você sabe, porque está ouvindo isso. Negar a eleição é dizer que o homem pode ser salvo por outros meios que não são a ação poderosa e soberana de Deus. Ou seja, ser salvo por obras. Paulo nos diz que a salvação é pela graça, somente pela graça. Então a doutrina da eleição incomoda por quê? Eu vou dar alguns motivos aqui. Por que a doutrina da eleição é tão incômoda para nosso tempo? A doutrina da eleição humilha os homens. Humilha. A doutrina da eleição mostra que nós não somos capazes. A doutrina da eleição reduz o homem ao pó. A doutrina da eleição mostra que o homem é indigno do favor de Deus. O homem é totalmente corrompido pelo pecado. É impossível ele ser salvo por suas obras. Então como é que o homem vai ser salvo? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus disse. É impossível sermos salvos por nossa própria força. Mas isso é possível a Deus. Então como é que você deve reagir a este sermão? Como é que você deve reagir ao que está sendo dito aqui, proferido nesta manhã? Eu quero direcionar minha palavra em dois movimentos. Primeiro, qual é a sua reação diante de tamanhas verdades? Você estremece? Você é consumido pelo desespero por ser um herdeiro da ira divina? Você deseja ser salvo do seu pecado e da morte eterna? Você está sendo atraído a Cristo hoje, nesse momento, por meio dessa mensagem, ou por meio de tudo que o Senhor tem feito providencialmente na sua vida? Você está sendo puxado por Cristo, então creia nele, creia no Evangelho hoje, porque ele está atraindo você. Creia com seu coração e confesse com a sua boca e diga: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. O segundo movimento aqui é para você que é cristão,
e conheceu esse Cristo, que tem convicção no seu coração que ele lhe salvou, você é mais uma vez humilhado pelas verdades da doutrina da eleição? Você entende o que é a misericórdia de Deus que livra você do inferno e do amor de Deus que é demonstrado eficazmente através da morte de Cristo, quando a ira de Deus, esse ódio santo, vai em direção ao Filho, para que não vá em direção a você? Você estremece diante dessa verdade, seu coração se espreme, suas emoções afloram. Você se comove com essa santa verdade do Evangelho de que Cristo levou sobre si toda a ira divina do Pai por amor a você. Que preciosa graça, meus irmãos! Oh, maravilhosa graça é essa que o Evangelho nos mostra, nos ensina e nos apresenta. Todas as vezes que ouvimos sobre essa doutrina, devemos fazer como Paulo, ó profundidade das riquezas. Porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não seja consumido apenas pelo sentimento de miséria diante dessas verdades eternas. Isso deve ser um dos passos. Nosso sentimento de miserabilidade, de incapacidade. Mas você deve progredir. Diante dessas verdades, você deve alegrar-se em Deus, exultar. Você foi tirado do Egito. Deus escolheu você, sem você ter nenhum mérito, nenhum crédito, nenhuma força, nenhuma possibilidade. Ele disse, eu quero você. Isso implica dizer, irmãos, que ele nunca desistirá de você. Nunca. Nunca. Ele nunca deixará você ir. Ele sempre trará você. Ele sempre lhe sustentará. Ele nunca lhe abandonará, porque ele lhe escolheu. Você é meu, diz o Senhor. Você é minha, diz o Senhor. Independente das características que você tem. Você pode ser tão ruim como Jacó, ou um pouco melhor. Mas ele escolheu. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Talvez eu seja pior que Jacó. Talvez eu não engane como Jacó os meus familiares, a minha igreja, os meus amigos. Mas é certo que eu engano a mim mesmo com meu coração pecador. Assim como você engana a si mesmo. Você se engana achando que é piedoso e não é. Você se engana achando que serve a Deus como deveria. Mas você nem ora. Você nem lê a Escritura. Você não cuida das coisas do Senhor. Você não se envolve nas coisas de Deus. Mesmo assim, você se julga um servo de Deus. E é. Sabe por quê? Não por causa de você, por causa dele. Por causa dele, somente por causa dele. É sempre ele. A história do Evangelho é a história dele. E por graça ele nos traz para a história dele. Não é sobre sua história, é sobre a história dele. A glória é toda dele. E nós vivemos para ele, por isso, por ele vivemos, existimos e nos movimentamos. É porque ele operou isso em nós. Então, que a graça de Deus nos constranja e nos envolva perpetuamente nessas verdades. Deus seja louvado por sua grande obra de salvação e por tudo que faz por nós e fez por nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Guia-nos a esta verdade sempre com o coração desejoso de te adorar, de exultar, de bendizer o teu santo e excelso nome. Abençoa nossa EBD, abençoa, Senhor, os professores que estarão ministrando nesse momento, que o Senhor use-os poderosamente para ensinar a tua palavra. O Senhor lhes dê clareza de mente, lhes dê sabedoria no ensino e que os alunos sejam profundamente edificados. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para sempre. Amém.